Bom dia, turma. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, hoje na nossa aula de português, nós iremos fazer um estudo sobre uma tipologia nova. Como eu havia falado na semana passada, nós iniciamos o nosso estudo de português lendo e estudando uma tipologia chamada reportagem. Hoje também nós vamos estudar um outro texto, outra tipologia, mas que tem algo relacionado à reportagem que nós vimos na primeira leitura. Então, vamos lá. Nós vamos ouvir, nós vamos ler e estudar sobre discurso. Mas vamos iniciar a conversa? Então, vamos lá. Mas, primeiramente, turma, é importante que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso vai fundamentar a nossa videoaula, ok, meus queridos? Então, vamos lá. A menina Ziana, de 9 anos, fez um discurso emocionante sobre o racismo na Câmara Municipal da cidade de Charlotte, nos Estados Unidos. Você já ouviu alguém fazendo um discurso? Em caso afirmativo, do que ela tratava? Em caso negativo, o que você sabe sobre esse gênero? Como eu havia falado, nós ainda não tínhamos estudado esse tipo de texto, discurso. Hoje nós vamos conhecer, fazer uma leitura, interpretação e posteriormente nós vamos fazer a análise das duas tipologias estudadas, reportagem e discurso. Mas vamos nos concentrar aqui na leitura. Leia o texto e entenda por que a menina decidiu fazer esse discurso. Discurso de Ziana Olim sobre o racismo nos Estados Unidos. Eu venho aqui hoje para falar sobre como eu me sinto. E eu sinto que somos tratados de um modo diferente das outras pessoas. E não gosto do jeito que somos tratados. E só porque nossa cor é diferente, isso não diz nada para mim. Nós somos pessoas negras e não deveríamos ter que nos sentir assim. Nós não deveríamos ter que protestar porque vocês estão nos tratando mal. Nós fazemos isso porque precisamos e temos o direito. Eu nasci e fui criada em Charlotte e eu nunca me senti assim até agora. E eu não posso aceitar o modo como somos tratados. É uma vergonha que nossos pais e mães são mortos e nós não podemos mais vê-los. É uma vergonha que nós temos que ir ao cemitério enterrá-los. E nós temos lágrimas. Não deveríamos ter lágrimas. Nós precisamos que nossos pais e nossas mães estejam do nosso lado. Então, aqui encerra nosso texto. É importante sempre vocês buscarem um elo de ligação entre as duas leituras. A nossa primeira leitura foi uma reportagem que tratava sobre um problema social da sociedade brasileira. Hoje nós vemos um discurso de uma criança que trata também do mesmo assunto em uma cidade chamada Charlotte, nos Estados Unidos. Porém, as vozes que estão falando nesses dois textos, na primeira nós vimos a voz de uma MC que fala sobre esse problema. E agora nós vemos uma menina que fala através desse discurso sobre também esse problema social. É o mesmo problema social, mas vividos em lugares diferentes e percebidos e sentidos também de maneiras diferentes. E é justamente nessa interligação entre esses dois textos é que nós, a partir de agora, e juntamente com tudo aquilo que nos é ensinado na nossa família, é que nós vamos poder construir uma consciência racial. Mas o mais importante é sabermos que nós, seres humanos, somos iguais, que não podemos sofrer esse tipo de preconceito e discriminação por conta da nossa cor de pele, por conta do cabelo que temos, por conta da roupa que usamos. Isso não é aceitável. Mas vamos para a nossa interpretação oral. E é importante, meus queridos, que essa interpretação oral ela seja respondida através de áudio, lá no nosso grupo de WhatsApp. É a partir daqui que nós vamos construir a nossa opinião baseado na verdade.
em fatos, entre aspas, fatos verídicos, não é? Primeira questão da nossa interpretação oral. E aqui eu já coloco, peço para você colocar a data da nossa aula, tudo bem? Procure o termo racismo no dicionário e responda com suas palavras o que é racismo. Então, você vai buscar um conceito no dicionário e, a partir daquele conceito, você vai construir o seu conceito, o seu entendimento sobre o que é racismo. Comente, segunda questão, comente o que você achou do discurso de Ziana. O que você achou? Foi bom, foi ruim? Se foi bom, por que que foi bom? Se foi ruim, por que que foi ruim? Era um direito ou não um direito dessa menina de fazer esse discurso? São esses comentários que nós vamos tecer sobre esse texto. Para a interpretação escrita, é necessário que você volte ao texto, leia o texto com atenção e busque responder o texto da maneira correta, sempre buscando auxílio na leitura do próprio texto, certo? No primeiro parágrafo do discurso, Ziana diz que é tratada de forma diferente das demais pessoas. Por que isso acontece? Vamos lá no texto e vamos responder com base no texto. Segunda questão. De acordo com o discurso de Ziana, por que os negros precisam protestar? Vamos lá. Que acontecimento motivou Ziana a realizar o discurso? O que foi que antecedeu aquele discurso? O que motivou Ziana a fazer aquele discurso? Isso que a questão está pedindo. Quarta questão. Responda as questões abaixo. Quem fez o discurso? Em que lugar foi realizado o discurso? A quem é direcionado o discurso? São 3 questões bem pertinentes que a gente vai poder responder com tranquilidade com base na leitura. Ok, meus amores? Então, vamos lá. Quinta questão. Nós temos aqui uma quarta questão ainda por que o discurso foi feito, né? Nós vamos ler com muita atenção e responder. Quinta questão. Releia abaixo um trecho do discurso feito por Ziana. Então, vamos lá para a leitura desse trecho. Eu venho aqui hoje para falar sobre como eu me sinto. E eu sinto que somos tratados de um modo diferente das outras pessoas. E não gosto do jeito que somos tratados. Releia a primeira frase desse trecho. Por que a menina emprega o pronome eu? Vamos lá. Na sequência, a quem a menina se refere ao empregar o verbo somos? Que efeito isso causa no discurso? Vamos agora conhecer o conceito de discurso. Como é esse gênero textual? É um gênero realizado oralmente em que o orador expõe informações e argumentos mostrando o seu ponto de vista sobre o tema tratado. Posteriormente, um discurso pode ser transcrito e registrado. E é importante aqui, gente, nós termos atenção de responder a nossa atividade sempre com base no texto. Isso vai nos dar a condição de responder com alegria e também com êxito. E é sempre bom a gente fazer uma segunda leitura também lá no primeiro texto, principalmente quando formos formular o nosso conceito do que é racismo. É importante que a gente possa voltar à leitura da reportagem e também do discurso, para que a gente possa entender e assim formular um conceito que você entende sobre racismo a partir dessas leituras. Ok, meus amores? Também eu gostaria de convidar cada um de vocês para realizar a atividade oral que está sendo proposta lá no início da conversa e também na interpretação oral. Isso vai dar condições da gente, vamos dizer, fazer um comentário lá no nosso grupo de WhatsApp e vamos expor as nossas opiniões. E a partir daí nós também vamos estar construindo conceitos, principalmente no que se refere ao tema central desses 2 textos, tanto da reportagem como do discurso, que estão bem relacionados. No primeiro, foi tratado do problema social racismo,
dentro da sociedade brasileira, e no segundo, o mesmo problema social, só que de maneira isolada, numa cidade dos Estados Unidos. E nós vemos que as vozes aqui, elas são bem próximas, não é? Primeiramente, nós vimos lá na reportagem a opinião da MC Sofia. E nesse texto, nós vamos ouvir um discurso de uma criança de 9 anos, que fez um discurso dentro de uma instituição política de renome. E ela fez aquele discurso, e aí nós temos até na quarta questão, questões, indagações, que vão nos necessitar que cada um de nós possamos situar quem fez o discurso, em que lugar foi realizado o discurso, a quem é direcionado esse discurso e por que esse discurso foi feito. Todas essas questões vão dar condições de fazer com que nós possamos dar a nossa opinião e formular os nossos conceitos e também ter um entendimento do que é consciência racial. Ok, meus queridos? Então, essa foi a nossa aula de português. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês possam realizar as atividades propostas no roteiro com muito êxito, ok? Então, beijos e até a próxima!